Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante sobre o trabalho em home office. Como ser produtivo no trabalho. Vamos saber o que é home office e como funciona, quais são os direitos e deveres dos trabalhadores que adotaram esta modalidade de trabalho. Então, trabalhar em casa no home office virou a solução para a grande parte das empresas como medida de proteção dos seus funcionários. Isto já é atual, mas o trabalhador está garantido por lei com esta medida, quais são seus direitos e deveres, como ser produtivo. É todo esse assunto que abordaremos neste vídeo. Então, além da adequação jurídica para realizar o trabalho remota de forma segura, é necessário estabelecer regras, preparar a infraestrutura e ferramentas a serem utilizadas para garantir a segurança das informações trocadas entre empresa e funcionários. Não esquecendo que já se adequa à nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tudo isso, então, veremos agora. Então, as empresas podem colocar os trabalhadores em home office, a lei permite? Sim, é permitido por lei. A reforma trabalhista passou a regulamentar na CLT o trabalho na modalidade home office, que se caracteriza pela prestação dos serviços fora das dependências da empresa. Existe uma MP 927/2020 publicada pelo governo federal, que dispensa algumas formalidades, permitindo que essa seja uma decisão do empregador. A nova medida provisória, em seu artigo 4, promove a desburocratização na implantação do trabalho em home office, dispensando o aditivo ao contrato de trabalho. É isso aí mesmo. Então, existem várias modalidades. Então, precisa assinar alguma coisa concordando com o home office? O artigo 75 determina que a prestação de serviços na modalidade de home office deve constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Pode ser elaborado o termo aditivo de contrato de trabalho, por exemplo. Empresa e funcionários normalmente negociam esta questão. Contudo, durante o período da calamidade pública, com efeitos que se estendem até 31 de dezembro de 2020, o home office transitório poderá ser adotado por imposição da empresa, não precisando da concordância do empregado. Então, com a nova MP 927, não será necessário um aditivo contratual, bastando a empresa comunicar por escrito ou por meio eletrônico ao empregado com 48 horas de antecedência. Então, porém, a MP ressalvou que se houver despesas a serem pagas ou ressarcidas pelo empregador, as condições deverão ser por escrito. Então, tem mais esse detalhe. Há mudanças de salário? Não, não há alterações salarial, caso o empregado mantenha as mesmas atividades e carga horária. O empregador precisa pagar algum adicional para custear internet, luz e telefone? Então, segundo aqui os advogados, não especifica quem deverá arcar com as despesas relacionadas à aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos para o trabalho, como computadores, internet e telefone. Contudo, pelos princípios do direito do trabalho, não faz sentido que o empregado arque com essas despesas, declarou. Então, aqui a MP diz que prevê que o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária à adequação à prestação do home office, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, mas isso não irá caracterizar verba de natureza salarial. Isso deverá ser previsto em aditivo contratual. Para muitos advogados, a empresa deverá reembolsar o empregado, caso seja o funcionário que compre os equipamentos. Ou seja, a empresa e o empregado podem chegar a um acordo de quem irá adquirir os equipamentos. Caso seja o funcionário, ele deverá ser reembolsado, já que o fornecimento dos meios de trabalho é responsabilidade do empregador, afirmou. Então, ainda a medida provisória estabelece que a empresa
que não fornecer as condições para o funcionário trabalhar em casa, ela deverá remunerar esse tempo colocado à disposição da companhia, mesmo sem exercício de atividade. A empresa pode exigir que o trabalhador vá ao escritório, se for do grupo de risco. Apenas as empresas que prestam serviços essenciais podem exigir que os funcionários compareçam ao escritório no período de quarentena, conforme o decreto, que elenca serviços públicos e atividades que não devem ser interrompidos. Para os colaboradores que fazem parte do quadro de funcionários de empresas que prestam serviços essenciais, a empresa precisa tomar as precauções de higiene necessárias para evitar o contágio e seguirem rigorosamente as normas sanitárias. No entanto, o poder diretivo da empresa continua a exigir ainda que o empregado esteja em home office, havendo a imperiosa necessidade de ir ao escritório. O empregado deverá se cercar de medidas protetivas para se locomover e comparecer naquele ambiente. Por outro lado, a empresa deve evitar que o empregado tenha que ali comparecer, mas se for imprescindível a sua presença, deve adotar todos os instrumentos protetivos para prevenir a contaminação. Então, o artigo ainda 157 prevê a garantia da proteção da saúde e segurança de seus trabalhadores. O empregado pode se recusar a ir trabalhar no escritório, caso seja funcionário das empresas que prestam serviços essenciais, não. Só se possuir justificativa. Então, a empresa pode suspender o vale-transporte durante esse período? Sim, pois não haverá deslocamento do trabalhador entre sua casa e o local de trabalho e vice-versa. E o vale-refeição e vale-alimentação? Para o vale-refeição e o vale-alimentação, há controvérsias. Ainda não foi decidido. O horário de trabalho deve ser o mesmo ou muda no home office? Para o trabalhador em home office transitório ocasionado em virtude da pandemia, o horário de trabalho poderá ser o mesmo. Embora a regra da CLT exclua o trabalhador em home office das disposições sobre jornada de trabalho, podemos entender que as normas sobre jornada se mantêm as mesmas do trabalho presencial, pois esse regime está sendo adotado de modo excepcional e emergencial em razão da necessidade de isolamento da comunidade. Então, é isto aí mesmo. Então, e o horário de almoço e intervalos entre as jornadas continuam os mesmos? Sim, o trabalhador tem direito a horário de almoço e intervalos entre um dia de trabalho e outro, como se estivesse na empresa. E se o trabalhador não tem equipamento em casa, a empresa precisa fornecer? Sim, a empresa precisa fornecer as condições necessárias para o desempenho das funções do funcionário em casa, e inclui equipamentos. Como a empresa pode controlar o trabalhador? Precisa bater ponto virtual? Em regra, os funcionários em home office permanente são dispensados do controle de ponto. Prevê que o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o pagamento de horas extras ou ainda o respectivo adicional de 50% não se aplicam a esses empregados em razão da natureza do trabalho. Contudo, isso não impede que as empresas estabeleçam uma forma de controle, seja por tarefa ou produtividade, lembrando que as novas tecnologias possibilitam que o empregador realize o controle de trabalho home office por meio de softwares e sistemas de intranet. Mas esses trabalhadores que sofrem um controle efetivo da jornada teriam direito à aplicação dos limites da jornada de trabalho. Como ficam as horas extras? Os trabalhadores em trabalho home office não estão submetidos ao regime normal de trabalho e, por isso, não recebem horas extras. No entanto, nos casos de home office, havendo controle da jornada pelo empregador, as horas extras são computadas da mesma forma que no trabalho presencial, realizado na empresa. Ainda existe alguma forma que prevê uma situação excepcional de que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregador não constitui hora extra, exceto se houver previsão de acordo individual ou coletivo. Se ficar doente no período de home office, como agir? O funcionário deve proceder da mesma forma que procede quando está no escritório, deve buscar consulta médica junto ao médico de trabalho da organização do plano médico, e buscar um atestado com laudos médicos para o abono das faltas. Então, e o que fazer em caso de
se contaminar. No caso de diagnósticos, o funcionário deverá ser afastado imediatamente de suas atividades. Ele precisa comunicar à empresa quanto à constatação da doença e a necessidade de interromper as suas atividades. Quanto à remuneração, ele receberá os primeiros 15 dias pela empresa. Após esse período, terá direito ao benefício de auxílio-doença da Previdência Social. A empresa pode dar home office para uns e para outros não? Sim, a empresa não está obrigada a adotar o regime de home office transitório para todos, até porque existem serviços incompatíveis com a modalidade home office. Cabe ao empregador definir quais atividades podem ser realizadas em regime home office. Então, essas são as dicas do trabalho home office. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço a todos!